Olá, nós estamos hoje aqui no Laboratório de Comunicação da Universidade de Sorocaba. Narrativas Compartilhadas, tenho o prazer de entrevistar hoje a querida professora Sônia Schebel, Mercado Sparte. E a Sônia foi minha professora, tem uma história de vida muito bonita, foi minha professora no curso de Pedagogia aqui dentro da Universidade de Sorocaba mesmo. E ela, de professora, se tornou uma grande amiga, colega de trabalho, porque depois também eu vim trabalhar na universidade e se tornou uma pessoa referência para a nossa vida enquanto professor, enquanto educador. A professora Sônia foi quem me convidou para montar um grupo de teatro dentro da Faculdade de Filosofia, na época, que se transformou depois no grupo de teatro Catarses. Então, a principal responsável pela existência desse grupo, que logo faz 30 anos já aqui dentro da universidade. Então, narrativas compartilhadas, quer mais que pessoas como a Sônia contem sua história de vida. Então, o foco principal aqui hoje é a professora Sônia, que vai começar a contar a história da vida dela, essa relação dela com a educação em Sorocaba, região e Brasil, porque também foi professora da PUC de São Paulo e PUC de Sorocaba, e tem uma história de vida também ligada ao teatro e educação, né? O teatro na escola, o teatro universitário, tem muita coisa para nos contar. Então, vou passar a palavra para a Sônia. Com certeza serão momentos muito saborosos. Sônia, prazer você aqui conosco. Roberto, muito obrigada pelas suas palavras, pela oportunidade de estar falando sobre a minha vida, uma coisa inédita que... Maravilhosa, com certeza. Que é a primeira vez. Então, Sônia, é isso. Fique à vontade. Eu quero que você comece a contar desde criança a sua formação educacional, né? Porque eu lembro de você, mesmo que você nem sabia, né? Mas eu morava na Rua da Penha e já sabia de você na Rua 7 de Setembro, já via você nem sabia que eu existia, mas eu já sabia da sua existência, da sua família. Então, você tem uma história de vida muito bonita ligada a Sorocaba e educação. Então, Obrigada. É isso que eu quero e nós queremos ouvi-la contando a sua vida, toda a sua formação educacional e, de vez em quando, eu vou atiçando um pouquinho, fazendo algumas perguntas. Mas a palavra é sua história de vida que nós queremos ouvir. Muito obrigada, Roberto. Bom, nasci em Sorocaba, dia 28 de junho de 1948. Pelo fato de ter nascido em junho e a minha família comemorava o meu aniversário todos os anos, eu fiquei muito associada e gostava das festas juninas, os doces, paçoquinha, amendoim, busca-pé. Naquela época podia soltar fogos à vontade, então bandeirinhas, as músicas, capelinha de melão, as letras, tudo isso. Então, festa junina para mim estava relacionada a aniversário, coisa assim. Fui filha única até os 9 anos de idade. Então, eu precisava ter amigos. E como você fez referência à Rua 7, eu morei na Rua 7, numa baixada que depois tem aquele subidão que vai dar na Praça 9 de Julho. E na época, há 70 anos atrás, 65 anos atrás, em frente à minha casa era o milharal do seminário. O seminário diocesano, com seminaristas diferentes do que está hoje, né? Esse seminário menor, 200 seminaristas lá, e tinha plantação de milho, com arado, cavalos, o caseiro. E o caseiro tinha vários filhos, acho que uns 7 ou 8. Esses eram os meus amigos. Eu não frequentava escola, até 7 anos e meio de idade, não frequentava escola, não tinha irmãos e irmãs, então eu tinha os filhos do seu Aurélio, que era o caseiro do seminário. Eu conheci. Conheceu? Sim. Seu Aurélio, e a Célia, a Ziza,
todas as filhas e o Sérgio, o Chico encontrei, acho que faz uns 2 meses, o Chico, a gente se abraçou. Então, foi assim a minha vida. Família inteirinha espírita. Só que eles tiveram uma preocupação, que eu estudasse numa escola que fosse só feminina. E na época, a única escola só de meninas era o Colégio Centro Escolástica. Vou eu ser matriculada no Colégio Centro Escolástica, porque era uma escola feminina, para ser alfabetizada. E daí, ensino religioso, confessional, eu me tornei católica e convicta. E daí tinha atritos fenomenais tinha que ir na procissão, fazer a primeira comunhão, e minha avó queria me levar para dar passe no centro espírita. Bom, depois a gente apaziguou à medida que eu fui crescendo. Mas o início da minha alfabetização foi traumática, só o início, porque me matricularam com 7 anos e meio no primeiro ano primário. Na época se falava primeiro ano primário. Só que o colégio tinha alfabetizado as crianças na cartilha. E eu não frequentei cartilha. Então eu entrei no primeiro ano com toda a classe alfabetizada, menos eu. A professora escreve o cabeçalho na lousa, Instituto Educacional, Centro Escolástico, Sorocaba, tanto de tanto. Aquilo para mim era grego, porque não tinham trabalhado as letras comigo em casa. Então, não tinha visto aqueles símbolos nunca. E fui escrever no caderno, tenho esse caderno até hoje, uma cadernetinha, uns garranchos, né? E olhando na colega do lado, às vezes na lousa e às vezes a colega do lado. Quem era a colega do lado? A Vera Amaral Silveira, filha do doutor, depois eu lembro o nome dele, que foi diretor da Faculdade de Medicina, o primeiro diretor da Faculdade de Medicina, etc. Hoje a Vera é falecida. E, bom, a professora Josefina Sayeg, bonita, bem penteada, batom vermelho, elegante, nossa, um modelo para mim, a Josefina Sayeg. Ela foi muito perspicaz, que ela descobriu que assim eu não ia acompanhar, não ia aprender nada. Então, ela ficava 15 minutos comigo, né, no intervalo. Durante o recreio, eu comia o lanche rápido e ficava 15 minutos no intervalo comigo, e 15 minutos após as aulas. A aula terminava às 5 da tarde, 5 até 5h15, 5h20. Em menos de um mês, ela me alfabetizou. Incrível. E eu acompanhei a classe normalmente. Fiz muitos cadernos de caligrafia e ela sempre incentivando, letra melhorando, letra legível. Ela não dizia letra bonita. Letra legível, tinha que ser uma letra, um meio de comunicação, e que outras pessoas lessem o que eu escrevia além de mim mesma, né? Então, assim, foi criando uma gratidão e uma admiração. E a minha profissão de professora foi definida aí, porque eu falei, eu quero ser como ela, eu quero ter essa profissão. Só que depois eu enveredei para o ensino universitário, mas a vontade de ensinar aquele que está precisando. Então, quando eu estava na direção da Faculdade de Filosofia, uma vez um repórter do jornal Cruzeiro do Sul veio me entrevistar, porque estava entrevistando várias pessoas. Se lembrava da primeira professora que alfabetizou, que lembrança que tinha. Daí eu falei, Josefina Sayeg, a deusa que me alfabetizou. Para mim era uma deusa. Sim. No dia seguinte, telefona era ela. Ela faleceu faz uns 3 ou 4 anos. Que é isso? A deusa que alfabetizou. Eu falei, mas é assim que eu vejo você. E falei sinceramente. Ela ficou muito admirada, mas assim, eu tinha todos os ingredientes para um fracasso escolar. E ela foi suporte. Detestando a escola, a aprendizagem, as letras, não sabendo acompanhar nada. Lição de casa, ela ditava, ditado, lição de casa, ditado de onde eu ia tirar as palavras ali, né? E ela resolveu tudo. E também tem um detalhe. Como ela viu que eu era filha única, entrei com 7 anos e meio, minha irmã ia nascer quando eu tivesse 9. Filha única, falava pouco, vivia no meio de adultos.
estava formando um grupinho teatral para encenar uma peça que falava de Nossa Senhora, Magnificat. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. E precisava de anjos. Então, ela me encaminhou para esse grupo para eu participar e ser um dos anjinhos. Acho que o anjinho mais gordinho que apareceu por lá. Mas eu falei, eu cantei, tive que vir fazer as vestes todas de branca, com auréola, não sei o quê. E assim foi desenvolvendo socialmente, cognitivamente, o letramento, aí tudo isso. E você era bastante tímida. Nesse momento você se soltou bem. O teatro, essa encenação aí soltou bastante, né? Facilitou muito. Bom, os outros anos foram normais, né? Terminar o primário, na época a terminologia era primário, secundário, ginasial, né? Primário, ginásio. No colegial, que eu fiz normal, porque nessa época bifurcava em 3 possibilidades, científico, clássico e normal. Eu queria ser professora, então eu fui para o curso normal. Logo na primeira série do curso normal, no primeiro normal, a professora de português orientava para a gente fazer umas esquetes assim, rápidas, de uns 15, 20 minutos. Sim. Sem enfoque no figurino e no cenário, mas na dicção, nos diálogos, né, nessa parte. E daí a influência da televisão, na época a televisão preta e branca, quando eu estava no normal. Tinha uma série chamada Os Waltons, que focava uma região rural dos Estados Unidos. Importado, era um desses vídeos importados. Mas tinha uma família, pai, mãe, um filho, uma filha, os avós, e sempre era um episódio de uns 20, 30 minutos no máximo, que acontecia alguma coisa, mas tinha uma lição de moral no fim. Então, por exemplo, um animalzinho que estava ferido e que eles pegaram na fazenda, na floresta, trataram, daí ficou ali, então ou então uma briga entre irmãos, como é que foram fazer a conciliação, tudo isso. Então eu ficava muito entusiasmada com essa série, assistia todas, daí comecei a escrever os pequenos textos, o grupo de 5, 6 colegas de classe, porque a classe estava dividida em grupos, e daí a gente ensaiava, encenava e eu dirigia o grupo. Mas todas as contribuições dos colegas eram bem-vindas e entravam na adaptação que a gente fazia, e daí o nosso assunto não era rural, mas era urbano, e não era os Estados Unidos, mas era Sorocaba. Então tinha que fazer isso. Nesse curso colegial, o final dele, o 3º ano do magistério, daí nós tivemos que montar uma peça, que eu não me lembro mais que assunto que era, etc., mas a única foto que eu tenho, que eu fui procurar, porque do anjinho lá no primeiro ano primário, do primeiro colegial com esses episódios assim pequenos, não tinha foto, não tinha o celular de hoje com essa facilidade, máquina fotográfica era alguma coisa mais difícil de ter, cara, e de operar. Eu lembro que a ênfase não era o cenário e nem o figurino, mas que a gente tinha que usar algum elemento que caracterizasse a personagem. Se era o pai, então punha bigode, se era uma criança pequena, uma menina, punha Maria Chiquinha, sei lá, muito estereotipado, mas a gente tinha que achar alguma coisa que tentasse caracterizar a personagem. Mas no colegial, daí tinha uma professora que dirigia o grupo e uma história longa com episódios, com partes, assim, com intervalo, segunda parte. E daí saiu isso daqui. Eu pintando o cabelo de branco com talco, eu e a minha colega, que foi vice-prefeita, a Diva Maria Prestes, que foi vice-prefeita de Sorocaba, também falecida. E várias outras colegas que fizeram, daí tinha cenário, tinha figurino, tinha fundo musical, tinha tudo isso.
E qual disciplina que era? Português. Português. Língua portuguesa. Ah, língua portuguesa. Língua portuguesa. E a professora era a diretora desse grupo. Daí. Qual que era? Você lembra o nome da professora? Não. Não lembra? Não lembro. Sei. Ela que era diretora. Mas as madres deram todo o apoio, tal é que isso daí é no Salão Nobre do antigo prédio do Centro Escolástica, porque nesse período do colegial, logo depois esse salão foi demolido, porque o atual prédio estava em fase final de construção. Até que ele não tivesse pronto, funcionavam simultaneamente os dois, o prédio antigo e o novo, que é o de hoje, né? Sim. Mas assim, essa minha vivência, porque quando a minha irmã nasceu, eu tinha 9 anos de idade. Quando ela tinha 9, eu tinha 18. Estava prestando vestibular, eu já estava na faculdade. Então, o meu relacionamento com ela foi mesmo mais intenso quando ela foi universitária. E daí eu já tinha feito pós-graduação, era professora. Daí a gente tinha mais pontos de contato, né? Sim. Então, eu acho que assim, o fato de ser uma família pequena, uma irmã, a única irmã que eu tive, com uma diferença de idade muito grande, as colegas, esse relacionamento e a vivência dentro de um grupo que representava uma parte da realidade, eu acho que foi assim, muito positivo. Mas, nesse ano, eu me formei. O meu colegial foi de 1964 a 66, 4, 5 e 6, 3 anos. 64, a ditadura. 65, Vida e Morte Severina, o Tuca, em São Paulo. Sim. 65, 66. A vontade enorme de ir para São Paulo, mas eu estava no colegial, não ia sozinho, meus pais não foram, eu não assisti. Li o que saiu no jornal, o que colegas minhas, vizinhas, conseguiram trazer. Aqui é o texto de Vida e Morte Severina até o OEA. Que o OEA, essa sim eu assisti, foi a próxima. Sim. Lembro muito bem do cenário, que era um andaime todo... O cenário inteiro do Tuca eram andaimes, os atores andavam nesses andaimes, etc. E daí, 67, presto vestibular para a faculdade. Com um peso enorme, porque no ano anterior, 66, quem obteve o primeiro lugar no vestibular foi uma aluna do Centro Escolástica, a Belmira, uma amiga muito querida, Belmira Amélia de Barros, professora na USP. Não sei se ainda está na direção da Faculdade de Educação da USP, mas esteve há pouco tempo atrás. E daí as madres, então, colocaram aquela exigência. Olha, neste ano, ela entrou na faculdade em 66. 67 que eu entrei, a expectativa das freiras era que o primeiro lugar fosse meu. Estudei que nem uma doida. Dezembro, janeiro, fevereiro foi vestibular, escrito e oral, ponto sorteado, nada de teste, dissertativo. E o oral, uma banca sorteando pontos e fazendo perguntas. Oral de tudo, história geral, cultura, inglês, língua estrangeira, português, escrito e oral. Tirei o primeiro lugar. O colégio ficou satisfeito, acho que muito mais do que eu. Na faculdade, que é uma outra história daí, né? Então daí você vai contar na história. Então, daqui a pouco, nós começamos a segunda parte da entrevista com a professora Sônia Schebel Mercado Spart.